bebê, vai, bebê. Moleque do... Você tá bonito, hein, bebê? Vai lá, bebê. Vai, não. Dá licença, irmão, dá licença. 300 mil pessoas hoje. Tem como tá melhor? Assina lá, bebê, assina lá pra não perder o horário. Bora, bebê, é bom demais estar com você, cara, mais uma vez. Esse show aqui é histórico, tá, irmão? É diferente, é diferente. Mais de 300 mil pessoas aí na areia. Show durante o dia vai ser lindo. Vai ser lindo, tá? Eu espero que a gente possa passar muito bem hoje. Você vai fazer história mais uma vez hoje. Vai ter hora pra começar e não vai ter hora pra acabar. Daquele modelo que você sabe fazer. Obrigado, vamos. Deus abençoe, vamos que vamos.